Olá, eu sou a Bárbara Dalcanali Menezes, sou psicóloga, sexóloga, palestrante e tô aqui para conversar com você sobre o seu neto. Seu neto tem uma coisa muito importante para contar para você, mas ele não sabe como. Talvez ele até tenha medo de contar, por medo de decepcionar, por medo de não ser mais aceito, por medo da reação que você vai ter. E eu tô aqui para ajudar ele a contar sobre essa parte tão importante da vida dele, sobre uma parte que ele vem pensando já há algum tempo, da própria intimidade, da própria sexualidade. Ele tem muito medo de deixar de ser amado, de inclusive sofrer discriminação, apanhar, ser expulso da sua casa. Às vezes é muito difícil para quem está ouvindo sobre isso que a gente vai conversar, mas pode ter certeza que é muito mais difícil para quem está falando. E é por isso que eu tô aqui, para ajudar ele a te contar dessa parte tão importante da vida dele. Já há algum tempo ele vem pensando sobre a vida dele, sobre a intimidade, sobre a sexualidade dele. E ele vem percebendo que ele não sente vontade de namorar com meninas. Ele não tem atração por mulheres. Ele tem vontade de namorar com homens. Ele sente atração por homens. Talvez você até já tenha percebido alguma coisa em relação a isso. Talvez você até já tenha cobrado dele uma namorada, mas ele não tem atração por mulheres. Ele tem o desejo de se relacionar com homens. Não é porque ele quer, isso não é uma escolha. Isso não é para chamar a atenção de ninguém, ou para se revoltar, ou parte de algum trauma, nada disso. É muito importante que você saiba isso sobre ele, porque ele tem muito amor e ele tem muita consideração por você. E eu tenho certeza que o seu amor por ele vai fazer com que vocês superem juntos tudo isso. A sociedade é muito preconceituosa, a sociedade é muito cruel, mas eu tenho certeza que com o seu amor, ou pelo menos com o seu respeito, se você não conseguir apoiá-lo, eu tenho certeza que com o seu respeito ele vai conseguir enfrentar essa sociedade muito mais fácil, ou pelo menos vai ser menos difícil. O mais importante é pensar no amor que vocês têm. E eu tenho certeza que a sua participação na vida dele é muito importante. Por isso que é tão difícil para ele te contar sobre isso. Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, eu sou de outra geração, na minha época não se falava tanto nisso, na minha época não se tinha tão abertamente essa conversa sobre homossexualidade. Hoje as coisas estão muito mudadas, talvez, mas muitas pessoas têm preconceito independente da idade. O preconceito faz parte da nossa cultura e desconstruir esse preconceito também. Eu tenho certeza que o seu amor vai fazer com que vocês consigam vencer esse preconceito juntos, porque é muito importante para o seu neto o seu apoio. É muito importante você participar da vida dele. E agora que você já sabe essa particularidade dele, é muito importante que vocês conversem, que você se aproxime ainda mais dele. Porque agora você sabe uma parte da intimidade dele que estava muito difícil de falar e estava muito difícil de esconder também. É muito ruim quando a gente vive escondendo um pedaço da nossa vida, principalmente de uma pessoa tão importante como você. O seu neto também tem uma série de sofrimentos. Também é difícil para ele entender tudo isso. Talvez você não entenda, talvez você não concorde, talvez você já tenha ouvido ou até ache que isso é pecado, que isso é errado. Mas a gente tem que pensar que o seu neto simplesmente deseja amar um outro homem, simplesmente deseja constituir uma família com outro homem. E ele pode sim ter um marido muito bacana, um namorado muito bacana, ele pode sim viver uma relação muito saudável. Não é porque ele vai se relacionar com mulheres que ele vai ter uma relação saudável. Ele pode sim ter uma família, constituir um lar de muito afeto. E ele pode sim ter filhos. Ele pode te dar um bisneto ou uma bisneta. Nada impede ele de ser um pai de família. Eles vão ter que talvez recorrer a alguns recursos, mas não seria diferente se ele se relacionasse com uma mulher que não pudesse ter filhos. Eles também recorreriam a esses recursos. O mais importante é a saúde dele. E eu tenho certeza que agora que você o conhece melhor, ele vai ser um neto muito mais presente, ele vai ser um neto muito mais feliz. E você vai amá-lo integralmente pelo que ele é,
porque agora você sabe de uma parte muito importante da vida dele. Agora você vai poder amá-lo verdadeiramente, sabendo de fato o que ele sente. E o diálogo com você é muito importante. Para ele, é muito importante que você o apoie. Para ele é muito importante que o amor de vocês superem toda e qualquer dificuldade que vocês tenham nessa vida, porque o amor supera tudo. Muitas pessoas talvez olhem para vocês e falem: nossa, mas isso foi algum erro na educação dele, isso foi a falta de Deus na vida de vocês. E se você acredita num Deus, eu tenho certeza que esse Deus é misericordioso, esse Deus é amoroso. Eu tenho certeza que Deus não condena as pessoas por amar alguém, mesmo que esse alguém seja do mesmo gênero. Eu tenho certeza que esse Deus quer que a gente seja feliz. E talvez o seu neto precisa justamente do seu apoio e do seu respeito para ser feliz. Agora que você já sabe essa particularidade dele, ele não mudou. Ele continua sendo seu neto. O caráter dele não mudou. A personalidade dele não mudou. O que mudou foi que agora você sabe uma parte muito importante da vida dele. O seu neto precisa muito do seu apoio, precisa muito do seu respeito, precisa muito do seu amor. Eu sei que é difícil lidar com isso, mas é menos difícil do que parece. Conte comigo nesse processo, conte comigo nessa caminhada. Se você precisar conversar sobre isso, eu estou à disposição, é só me procurar. Um grande abraço e que o amor de vocês supere toda e qualquer dificuldade que vocês possam ter. Eu sou a Bárbara Dalcanali Menezes, psicóloga, sexóloga e palestrante.